Olá pessoal, estamos aqui para a segunda parte da nossa entrevista com o Dr. Charles sobre mastologia e cancerologia. Vamos acompanhar então a entrevista de hoje. Muito bem, então estamos aqui dando sequência aí à nossa entrevista com o Dr. Charles, que é mastologista e cancerologista. E o câncer de mama ele é hereditário também? Tem Ou de 10 a depende 20, dos fatores também? 10 a 20% dos casos tem uma situação de favorecimento familiar mesmo. Existem os casos que a gente chama de ambientais, digamos, pelos hábitos daquela família, e tem os casos mesmo genéticos ali, que os genes mais famosos, BRCA1, BRCA2, TP53. O que é isso? São erros genéticos naquela célula que se divide, como falávamos há pouco. Sim. A célula, na sua multiplicação, se ela tem uma falhazinha ali no modelo de célula que está dentro, a gente tem a célula e a gente tem o cérebro da célula, que é o núcleo, e ali estão as informações genéticas. Ali que eu tenho uns fiozinhos de proteína que ali eles vão dizer como que tem que ser a célula, para que ela serve, o que ela tem que fazer. E nesse fiozinho, que é o comando central da célula, se eu tenho um erro genético, por exemplo, esse erro nessa região que se chama BRCA1, é esse lugarzinho ali que tem uma falha, e essa falha é transmitida para as outras células, a correção dos erros celulares não é realizada e com isso acaba que a célula se multiplica de forma errada, em quantidade maior, em volume maior e se espalha no corpo, que é o câncer, que é um bolo de células que era para ser uma célulazinha só, que vira uma bola porque você multiplicou demais e ninguém freou ela para dizer, olha, você cresceu demais. Essas falhas na multiplicação celular que geram o tumor. E aí acaba que se desenvolve o câncer. Isso, para o pessoal de casa entender, esse erro ali no cérebro da célula, ele pode ser transmitido de mãe para filha? Pode ser transmitido. Então, esses exemplos, esses nomezinhos que eu citei são os mais importantes, digamos, dentro da mastologia, mas tem muitos outros, né? Esses podem ser transmitidos. Então, principalmente na mulher que tem mais de um familiar, tem duas irmãs, tem a mãe, a irmã, tem tia que teve câncer de mama, tenha muita atenção na prevenção. Cuidar com a prevenção, né? Começa antes. Começa lá já nos 20 anos de idade e começa a consultas a cada 2 anos com o mastologista ou com o obstetra ou com o ginecologista, perdão, até mais adequado o termo, para que faça tanto o preventivo de colo de útero a partir do início da atividade sexual e hoje em dia também tem a vacina, né, mais jovem ainda, né, para prevenção do câncer de colo de útero. E nessas consultas bianuais, que podem ser até os 30 anos, previna o câncer de mama na mulher jovem, que é mais raro, mas pode também, a partir dos 30 anos, consultas anuais. E se tem histórico familiar 5 anos antes do primeiro caso de câncer da família, por exemplo, a mãe teve com 35 anos, com os 30 anos já começa a fazer a prevenção e ultrassom ou mamografia. A partir dos 30 anos a mulher já pode fazer mamografia. Não precisa anualmente, de rotina a partir dos 40 anos. Mas a partir dos 35 anos ali, mais ou menos, quando tem um fator genético familiar, já se deve fazer mamografia anual.
Então, e essa vacina que o senhor falou, onde que ela tem disponível para prevenção de câncer de colo de útero? Já tem a prevenção do governo, já tem os programas estabelecidos para as adolescentes, né, que tem a faixa etária específica para o uso da vacina, e que isso vai transformar, e já transforma hoje, câncer de colo de útero vai se tornar uma situação bem rara, graças a Deus, já é uma opção muito viável, né? É a prevenção primária, aquilo que falávamos no começo, Sim. é prevenir o câncer antes dele existir. O preventivo do colo do útero é a prevenção secundária, é diagnóstico precoce, é correr atrás do prejuízo. Tipo, aconteceu o problema, detecta logo antes que ele se transforme num problemão, acha o probleminha para tratar o probleminha, é mais barato para o governo, é melhor para o paciente, é mais barato para o paciente que vai sofrer menos e ter menos sequelas de tratamento e resolve o problema por ali pequeno. Mas tem a prevenção primária, que é a vacina do HPV, porque o câncer do colo de útero é basicamente por causa de vírus que é transmitido sexualmente, que a camisinha pode proteger, que também é uma prevenção primária. Sim. Tanto para AIDS quanto para câncer de colo de útero. Você colocar uma camisinha na relação e prevenir que você pegue o HPV, que pode dar aquela verruguinha, que é o HPV lá do tipo específico do papiloma, e tem o HPV de mais risco de câncer, que é um outro tipo de HPV, que é o que é feito na vacina, um pedacinho do vírus para o corpo reconhecer e combater o vírus antes dele causar problema. E assim eu não tenho a ferida no colo do útero e o câncer de colo de útero. Certo. E doutor, o senhor falou ali que os picos hormonais não são muito saudáveis para a mulher. Melhor seria, né, preventivamente que ela não tivesse. Nesse caso, a pílula anticoncepcional é benéfica? Não posso dizer que ela seja benéfica, né? Tem algumas situações também que ali, pelos níveis hormonais constantes, também não é interessante, né? A situação da gravidez e amamentação é uma situação hormonal diferente da situação de pílula anticoncepcional. E a pílula anticoncepcional foi muito taxada por um tempo como vilã, como ela que é a causadora. Não foi provado ainda. Pode ter interferência, tem estudo que dá um pouquinho mais de chance, tem estudo que daqui a pouco sai que fala que não interfere, mas a grosso modo não dá para se afirmar que seja de anticoncepcional câncer de mama, não. Já a reposição hormonal da mulher menopausada, sim, mas não é que a mulher não pode fazer reposição hormonal. Então é muito importante jamais ir direto comprar um medicamento de reposição hormonal porque eu estou com calorões, porque eu estou menopausada. Sempre tem de ter a avaliação do ginecologista, se dúvida, mastologista, no sentido de fazer uma boa avaliação mamária antes de reposição hormonal e detectar riscos familiares, o que falávamos aí daqueles 10%. Se eu tenho um risco familiar forte para reposição hormonal, tem que ser muito bem pensada a reposição. Não dá para arriscar. Né? Qualquer risco familiar a mais se evita ao máximo, se usa medidas naturais, se usa ansiolíticos para tentar manobrar os efeitos da menopausa, os calorões e tudo mais, porque se eu tenho um risco familiar, eu faço a reposição hormonal, fatalmente eu vou ter risco de câncer. E a outra situação também, né, tentar prolongar o mínimo possível a reposição hormonal. Não ficar tomando aí 10, 20 anos de reposição hormonal na menopausa, porque eu não quero ter os calorões e tudo mais. A tua chance de câncer de mama vai ser bem maior. Então, às vezes é 1, 2, 4 anos ali até é possível, mas tentar, porque com o tempo o corpo se equilibra e se acostuma. Tem mulheres que têm um pouquinho de sintomas mais tardios, mais prolongados, mas em geral o período é de 6 meses a 2 anos, né, e tentar manobrar de outras formas que não por reposição hormonal, pelo risco de câncer. Sim. Doutora, a gente falou nos 2 tipos de prevenção. Quais são as chances de cura de uma mulher que descobre um câncer precocemente em relação a uma que descobre mais tarde? Já de forma tardia, né? Então, hoje em dia, assim, existe uma situação, até estendendo um pouquinho o pensamento, de tratamento personalizado do câncer, né? No câncer, o que é isso? Você pode ter 2 vizinhas ou 2 irmãs com câncer de mama e uma trata de um jeito, outra de outro. Uma usa bloqueio hormonal, outra usa quimioterapia, outra usa radioterapia, porque existe um perfil molecular do câncer e ele especificamente vai ser tratado dessa forma. Então, não só de tamanho de doença, mas também de perfil molecular. Por isso que eu entrei um pouquinho nesse assunto. Sim. Às vezes você tem uma ferida enorme na mama, uma doença com uma mutação específica, com uma alteração específica molecular, e você consegue usar hoje medicamentos que bloqueiam exatamente aquilo e tem uma perspectiva de vida longa.
e outras situações uma doença com 1, 2 centímetros, com um perfil molecular ruim, e acaba que a evolução pode não ser tão boa pelo jeito de comportamento da doença. Não só o tamanho importa também o jeito molecular, se é receptor hormonal positivo, se é uma doença que a gente chama triplo negativo, o que é isso? Não tem receptores hormonais nem outros, enfim, são situações que a gente podia entrar em minúcia maior, mas existe a especificidade molecular. Mas a grosso modo, se eu tenho um nódulo de menos de 1 centímetro, a chance é de mais de 90% de cura. O nódulo antes de ser palpável, geralmente nódulos de menos de 1 centímetro não são palpáveis, é aquela alteração que a mulher que fez a mamografia todo ano, esse ano fez a mamografia, estava normal, 1 ano depois fez a mamografia, tem um nódulozinho ali de meio centímetro. Daí a gente vê na mamografia, às vezes faz um ultrassom para confirmar, vai até o radiologista, até aqui na clínica a gente tem um relacionamento bom, às vezes bateu aqui, a gente viu já o nódulo, já olha, radiologia, vamos dar uma conversadinha, eu tenho um nódulo que precisa de biopsia, a gente já agiliza a biópsia, fala com o patologista, em pouco tempo tem o resultado que diz ali, é câncer de mama, a gente vê o jeitão desse nódulo na questão molecular de receptores, e aí já define se faz quimioterapia, radioterapia, cirurgia, para dar o máximo de chance de cura. Então essa mulher com o nódulo antes de ser palpável, mais de 90%. Aí eu pego a situação extrema. Eu tenho nódulos pulmonares, nódulo no fígado, nódulo nos ossos, a doença já se espalhou. Descobri porque eu estava com uma dor nas costas e daqui a pouco, poxa vida, dor nas costas, vai ver tem um buraco no osso, digamos assim, uma lesão lítica que a gente diz, né? Eu vou descobrir, poxa, de onde que veio isso? Ah, mas eu tinha um nódulo de mama, mas eu estava acostumado. A senhorinha, às vezes, de 70, 80 anos, não quer incomodar a família, não fala nada. Fale, incomode a família. Essa senhorinha sempre fala, está com a feridinha, mas a feridinha... Avise a família. Avisa para a filha, avisa para o filho, avisa para o marido. Às vezes tem vergonha, esconde. E depois você acaba descobrindo que você está com uma ferida na coluna. E daqui a pouco está perdendo a força na perna. A gente vê aí isso já acontecer. Complica bem mais, né? Quando está nessa fase. A expectativa é que ainda assim tem opção de tratamento. Tem gente que às vezes chega quase sem caminhar, porque tem uma lesão na coluna, a gente consegue com radioterapia, com tratamento hormonal, e às vezes nem é tão pesado assim o tratamento, e consegue, de tratamentos que não são tão complicados, a reverter a situação e dar uma boa qualidade de vida por um bom período. Cura já se torna mais difícil, mas você já consegue dar boa qualidade de vida, e felizmente cada vez novos tratamentos estão surgindo. E o câncer de mama, por exemplo, assim como no câncer de cólon, mesmo com doença metastática, que é o que a doença começou na mama, se espalhou para outros órgãos, isso é metástase, é a doença que saiu daqui e foi para outros órgãos. Mesmo essa situação hoje ainda permite tratamento, ainda permite boa qualidade de vida durante o tratamento. Então, mesmo que você tenha uma situação de doença avançada, tem de ser visto, tem que ser investido, tem que ser tratado, porque pode dar boas perspectivas e bons resultados, né? Uma questão, doutor, as chances de cura, se for falar hoje ou há 10, 20 anos atrás, mudou muito isso? As chances de cura ou de longevidade, vamos dizer assim? Mudou muito, de certa forma encareceu alguns tratamentos no sentido público, né? Porque novas medicações surgem a preços, às vezes, inicialmente exorbitantes, depois tratáveis, depois se torna até no serviço público disponível, então isso é sempre assim, sabe? As coisas novas surgem como novidades e até se tornarem palpáveis, úteis no dia a dia, elas demoram um pouquinho para chegar lá, mas chegam, né? E as lutas através de redes femininas, de pessoal de instituições femininas que lutam pelos direitos da mulher, todas essas brigas valem muito a pena. Tudo isso ajuda para que você conquiste direitos da mulher e você conquiste tratamentos, né? As reconstruções de mama, né? Existem até leis e tudo mais hoje, e graças a Deus hoje a gente já evoluiu de um tratamento radicalíssimo. Antes você tinha que tirar a mama, o músculo do peito e ficava na costela. Hoje em então dia a gente essas pode... questões que eu vejo e que provavelmente a perspectiva para daqui a 10 anos, então, é cada vez melhorar essa questão. Então a gente partiu de uma situação de um tratamento radicalíssimo para o câncer de mama com mutilações, em que já se partiu para um tratamento conservador, que a gente diz que a gente tira parte da mama, e hoje já se avançou, que a gente chama de oncoplástica. O que é oncoplástica? A gente trata o câncer fazendo a plástica mamária, se juntou as técnicas da cirurgia plástica com a cirurgia mamária de câncer, unimos as duas e se faz hoje o tratamento oncoplástico. A gente tira o câncer, pode dar uma margem cirúrgica maior e com
técnicas de plástica mamária que deixam uma mama bonita. Às vezes a mulher está numa idade de câncer de mama, principalmente dos 50, 65 anos que tem, a mama caiu um pouquinho já. Se eu tenho um volume mamário que me permite, eu já faço uma plástica mamária, preencho os defeitos causados pela retirada do câncer e por vezes a gente ainda vê um sorriso no rosto da mulher que saiu com a mama mais bonita do que antes. E isso me trouxe uma felicidade, uma alegria enorme. Uma vez tivemos uma situação da paciente falou: olha, minha sobrinha fez uma plástica na mama, minha mama está mais bonita. Então isso traz uma felicidade tão grande assim que a gente sabe que ela vai diferente já para o tratamento de radioterapia e quimioterapia. Exato. Ela já vai feliz, ela já não vai ali, poxa, o que a gente falou no início, né? A parte emocional ajudando. Exatamente. Daí no tratamento. Porque se enxergar no espelho mutilada e se vendo tratada de câncer é uma tristeza, às vezes você ver aquilo. Isso pode ser revertido, difícil não ter uma técnica de reconstrução mamária, às vezes com mais chance de sucesso, menos. Aí que entra o cigarro, que eu te falei. O cigarro no câncer de mama não causa, mas, por exemplo, uma mulher que fuma, se eu quero fazer uma reconstrução de mama com o retalho das costas ou da barriga, eu tenho que pensar muitas vezes. Às vezes a gente até arrisca ou tenta, mas a chance de sucesso na reconstrução é menor. A chance de eu perder uma prótese, se eu faço uma reconstrução com prótese, isso já aconteceu, infelizmente já, eu faço uma cirurgia maravilhosa e tiro a mama, coloco uma prótese e fica lindo. Aí fuma, a circulação sanguínea menor do retalho, acabou perdendo aquela prótese e fica sem mama por um tempo e depois eu tenho que fazer uma cirurgia maior ainda para reconstruir a mama por causa do cigarro. Então, para a saúde e para sucesso nos tratamentos, fumar ou não fumar faz a diferença, né? Então tá aí um recadinho aí para você aí do outro lado que fuma de um jeito ou de outro pode atrapalhar. Pode atrapalhar. Então tá certo. Doutor, muito boas as suas informações, fico muito grata. Gostaria que o senhor deixasse aí para quem está assistindo o endereço aqui da clínica, quem precisar. Ótimo, obrigado Priscila pela oportunidade. Aproveito também assim para lembrar a frase que motivava esse ano de prevenção da Sociedade de Mastologia, falava quanto antes melhor. Então fica o recado. Quanto antes melhor o diagnóstico, quanto antes fizer exercícios, melhor, quanto antes praticar exercícios físicos, melhor, né? Hoje exercemos atividades aqui na Uncomed, fica anexo à INMED, próximo à Prefeitura de Porto União. As atividades são não só na mastologia, mas na parte de cancerologia em geral, para tratamentos de hormonioterapia, de quimioterapia. Temos ainda um serviço de consultoria em radioterapia que atua junto com a gente aqui, uma equipe bastante grande para tentar agilizar aqui com o serviço de radiologia anexo, para que agilize o diagnóstico de patologia, de radiologia, de uma forma o mais rápido possível para tornar o tratamento ágil e não angustiante e o mais prático possível, né? E coloco à minha disposição, Priscila, obrigado, agradeço a oportunidade e lembrem desses recados do exercício físico e da saúde que tanto no emocional quanto na tua saúde de prevenção de câncer, isso faz uma diferença enorme. Com certeza, eu que agradeço e o pessoal de casa aí então sigam o conselho quanto antes melhor. Obrigado.